Sejam bem-vindos, estamos aqui novamente para tratarmos de temas filosóficos e hoje eu irei falar sobre o senhor e o escravo e o significado de alienação. Para isso, eu vou usar o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que viveu entre 1770 e 1831. Então, Hegel foi um filósofo do século XIX e fez uma leitura otimista do trabalho. Na sua obra Fenomenologia do Espírito, ele vai falar sobre a complexidade da formação da consciência. Então, para ele, a consciência se expande e se modifica de acordo com os conflitos dos desejos ou conflitos com outras consciências. Então ele vai dizer que os desejos e os conflitos com outras consciências levam a nossa consciência a um processo complexo de formação. Através dos conflitos, nós conhecemos mais sobre nós mesmos e nos formamos como indivíduos conscientes. Para isso, ele vai usar a dialética do senhor e do escravo, que diz o seguinte, que dois homens lutam entre si e um deles sai vencedor, podendo matar o vencido ou o vencido se submeter ao vencedor para não ser morto. Ao se submeter ao vencedor, o vencido passa a ser seu escravo. E o senhor, o vencedor, passa a viver na comodidade, porque o escravo passa a fazer tudo para ele. Só que nesse processo do escravo de fazer tudo para o seu senhor, o escravo, então, ele começa a produzir cultura e trabalho. E esse processo leva o escravo a ter consciência de si mesmo, a formar a sua consciência. A partir disso, percebe-se que o escravo passa a não ser tão escravo quanto o senhor, porque o senhor caiu na comodidade e não sabe mais viver sem o auxílio do escravo, enquanto o escravo ele é autônomo e se vira muito bem sem o seu senhor. Então essa dialética entre o senhor e o escravo mostra, de acordo com o pensamento de Hegel, como se dá o processo do trabalho, da cultura, para o conhecimento de si mesmo e para a formação da consciência. Então Hegel ele vai falar sobre o conceito de alienação, que surge a partir do momento em que o espírito sai e se manifesta na construção da cultura. Então a cisão provocada pelo espírito, que se exterioriza na cultura por meio do trabalho, é superada pelo trabalho da consciência, que nesse estágio superior é consciente de si. Então o trabalho e a cultura, ao ser produzidos, gera a consciência. O sujeito ele passa a ser consciente a partir dos conflitos e dos problemas que ele encontra na produção da cultura e do trabalho. Só que Karl Marx ele fez duras críticas a esse pensamento de Hegel. Por quê? Para Karl Marx, Hegel usou uma visão muito otimista ou utópica do trabalho. Na verdade, para Karl Marx, ao produzir algo, o trabalho, ou seja, fazer o trabalho, o produtor ou aquele que produz o trabalho, ele passa a ser exterior àquilo que ele produziu. Aquele objeto que ele produziu passa a não pertencer a ele. Isso chama-se, de acordo com Karl Marx, o fenômeno da alienação. O sujeito produz, mas ele não tem acesso ao que ele produziu, porque aquilo não lhe pertence. Pertence ao dono do capital, ao dono da fábrica e jamais ao trabalhador que o produziu. Então, Karl Marx vai dizer o seguinte, que deve-se trabalhar para si. Para Karl Marx, o trabalho é uma condição de liberdade. Assim como para Hegel, mas o homem deve trabalhar para si. Então Hegel vai falar que o trabalho é uma condição de liberdade. Karl Marx vai dizer o seguinte,
é liberdade somente se o homem trabalhar para si e não para o outro. Então a alienação na produção, de acordo com Karl Marx, vai dizer o seguinte, que o sistema de manufatura, ele formava um trabalhador que conhecia todas as etapas da produção ou do trabalho. A manufatura, trabalho feito à mão, o trabalhador ele tinha todo acesso e todo conhecimento aos processos de montagem. A partir dos sistemas fabris, das fábricas, da Revolução Industrial e das máquinas, o trabalhador ele passa a ter apenas uma única função nos meios de produção. Ele não passa a dominar mais o meio de produção ou os meios de produção como anteriormente. Cada um na sua empresa, no seu setor, faz apenas um tipo de trabalho. Isso aliena o trabalhador, faz com que ele não seja especialista em nada, reduz o seu valor na empresa e, consequentemente, aumenta os lucros do patrão. O Fordismo, criado ou intensificado por Henry Ford, que foi a divisão do trabalho em linhas de montagem, fez com que o trabalhador cada vez mais tivesse menos importante nas fábricas, porque não conhecia todas as etapas da linha de montagem do automóvel, e essa ideia de Henry Ford de separar por linhas de montagem fez com que as demais empresas, as fábricas também adotassem esse mesmo sentido. Isso é um meio de desqualificação do trabalhador. O Taylorismo, que foi criado por Frederick Taylor, no seu livro Princípios da Administração Científica, estabelece parâmetros para o aumento da produção ou da produtividade, sendo que o próprio trabalhador passava a ser dominado pelo cronômetro, ou melhor, os próprios atos, as próprias maneiras de se movimentar, de se expressar do trabalhador, deveriam ser controladas. Por quê? O trabalhador, segundo ele, cometia muitos atos desnecessários ou se mexia de maneira errada. Isso diminuía a produção, diminuía a qualidade do serviço e, ao ser controlado, até mesmo os gestos do trabalhador, aquilo que o trabalhador devia fazer, a gesticulação para produzir, poderia ser um ganho se fosse controlado. Ou seja, o trabalhador não precisava de utilizar certos gestos que seriam apenas perda de tempo. Então o objetivo até mesmo do gesto do trabalhador era aumentar a produção e, consequentemente, o lucro. Então, nos setores de produção foram criados cargos de gerentes, porque esses gerentes eram especializados em monitorar, em acompanhar até mesmo a gesticulação dos trabalhadores para produzir cada vez mais. Então, Taylor, ele tentava convencer os funcionários de que isso era bom para eles, mas, na verdade, era bom para o dono da empresa. Eu termino aqui esse vídeo. E em breve eu estarei com mais vídeos para você, para refletirmos sobre eles. Até mais.